Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira. O governo federal e o governo de São Paulo formalizaram o convênio que viabiliza a construção do túnel imerso Santos-Guarujá. Com isso, o edital com os documentos do projeto será publicado no dia 27 de fevereiro e o leilão está previsto para ocorrer no dia 1º de agosto. Com investimento de 6 bilhões de reais, a maior obra de infraestrutura do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, será o primeiro túnel deste tipo no Brasil e o maior da América Latina, garantindo mais segurança e agilidade no deslocamento entre Santos e Guarujá. O projeto também faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo. Toda a estrutura terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros submersa. Haverá 3 faixas de rolamento por sentido, com uma delas para a passagem do veículo leve sobre trilhos UVLT. O túnel também terá acesso para a travessia de pedestres e ciclistas. E as tarifas impostas a produtos estrangeiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão gerar reflexos na economia mundial. A pergunta por aqui é de que forma tais medidas podem modificar as relações também entre Brasil e China. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que vai aplicar o conceito de reciprocidade com os Estados Unidos em eventual implementação de tarifa de importação contra o aço brasileiro, uma reação que pode modificar até mesmo as relações que existem entre Brasil e China. Num cenário internacional, de uma compra internacional, dá para comparar um investimento a longo prazo, ou médio, vamos colocar assim. Médio, quando eu digo um ano e meio para frente. Quando você coloca dinheiro numa compra internacional, seja numa exportação, numa importação, você tem que prever o que vai acontecer nos próximos meses. E qualquer barulho, ele vai deixar o novo importador, ou aquele que tem uma intenção de começar a comercializar com a China, preocupado. Exemplo, teve a guerra na Ucrânia. Nossa, eu não posso comprar agora por causa da guerra da Ucrânia. Mas fala, não, mas isso não tem relação. Não é melhor não. Teve um ataque no canal de Suez. Nossa, é melhor não importar. Então, sempre o novo, o empresário, ele vai ter essa percepção que seria extremamente frágil e qualquer acontecimento causaria problema. Agora, quem já é experiente, quem já compra ou quem já estava no andamento, entende que isso, no fim, quando você olha a curva longa, é só uma lombadinha que não afeta o gráfico de compra, né? Então, se o Trump colocar taxa para o Brasil, vai fortalecer a nossa parceria com a China. Porque, assim, se pensar, a ArcelorMittal, por exemplo, 75% do aço é para os Estados Unidos. Aí vai ter que buscar um outro lugar para vender, porque talvez tenha sobra de aço por um tempo, que abaixe o preço dele num determinado ponto, o que prejudica até as siderúrgicas americanas, já que o preço global vai baixar. Então, existem impactos que, em geral, nos favorecem. Não vai ter um assim que toda preocupação é só cortina de fumaça, eu diria. Não é algo real mesmo. Lincoln Fracari é CEO de uma empresa que estreita laços entre empresários brasileiros e o mercado chinês. Segundo ele, por enquanto, exportadores locais apenas observam os próximos passos. O empresário também comentou de que forma as ações do governo Trump podem afetar diretamente o país asiático. Eu acho que existem algumas frutas que, se elas vierem, você vai fazer um suco daquela fruta. Se tem aquele limão, você faz limonada. É isso um pouco que a China estava fazendo. Mas seria um outro cenário se os democratas tivessem ganhado, seria um outro tipo de política e muito provável, analisando do aspecto geopolítico, até de economia internacional, a China teria muito mais chance de crescer sem nenhum obstáculo quando comparado com o Trump hoje no momento. Agora, o que é relevante colocar? Se você pegar o PIB da China, vamos pegar assim, no último ano, a gente está falando de 19 trilhões contra 27 dos Estados Unidos, né? 30%, 20%, 20 a 30% de diferença. E é muita coisa. E aí o pessoal fala assim, poxa, mas isso é ruim ou bom para o Brasil? Essa parceria nova, né? Para a gente está sendo muito bom por um aspecto. Se eu não consigo cooperar com eles, eu vou ter que vender para outro lugar. Isso é o caminho, assim, vamos colocar a visão superficial da coisa. Só que quando a gente analisa números, o maior comprador hoje da China, empata entre o primeiro e o segundo com a Europa, vamos falar assim, é os Estados Unidos. Então, apesar de ser bom para buscar novos mercados, pode ser aquela história de que a sua única vaquinha foi empurrada para o brejo, então você tem que plantar outras coisas. Você já ouviu essa metáfora, né? Se a sua melhor vaquinha foi para o brejo e você não tem mais ela, você vai ter que buscar outras fontes. Mas seria bom se você continuasse com a vaquinha também.
Então, eles estão buscando alternativas com o Brasil, mas eu não acho que foi intencional. Eu acho que vai ser bem complicado. Ainda mais que, quando a gente analisa o cenário econômico atual da China, não o que é reportado por eles mesmos nas notícias não está tão bom como está pintado, né? O que a gente escuta dos fabricantes chineses, o que eu escuto dos amigos e empresários chineses, não é uma situação tão favorável assim quanto está sendo transmitido. Ainda segundo ele, o planejamento dos exportadores brasileiros segue o mesmo para o ano de 2025. Falando apenas do aspecto do ponto de vista do empresário que está com interesse em ir para a China, houve alguma mudança de percepção nele? Nenhuma. Ele levanta alguma bola, ele faz alguma pergunta, mas ele não deixa isso interferir no processo de decisão dele. Pelo menos até agora, com tudo que já aconteceu, ele vê, ele percebe, e ele fala: meu, não tem que não vai me atrapalhar uma viagem. Eu vou continuar abrindo minha cabeça, eu vou continuar indo achando outras fábricas, vou me conectar com outros empresários. E, por exemplo, para abril, que a gente leva essa turma, já são 320 pessoas pagas, confirmadas, que estão indo. E o pico de vendas geralmente agora é fevereiro e março, né? E agora é a época que eu aumento o preço propositalmente, porque eu não quero mais ninguém, que são só as pessoas mais atrasadas. E desses 320, está todo mundo ansioso, querendo ir, não afetou. É muito mais uma dúvida. Isso aqui pode causar problema? Isso, mas em nenhum momento é uma condição para ele parar. E agora acompanhe os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Na segunda-feira, o diretor-presidente do IBI, Mário Povia, participou da reunião do Grupo de Trabalho 05 do programa Navegue Simples, principal programa de desburocratização do setor aquaviário nacional. O grupo tem como objetivo trabalhar mitigações e adaptações dos efeitos das mudanças climáticas em contratos portuários. Vale lembrar que a Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos designou o Instituto Brasileiro de Infraestrutura para acompanhar os trabalhos. O IBI, por sua vez, acompanha todos os 7 grupos criados pelo governo federal que tratam do tema. Na terça-feira foi a vez do Comitê Temático 04, que trata da desburocratização do setor portuário, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, se reunir. Na ocasião, foram apresentados o acervo de projetos de lei que tramitam no Congresso e que guardam relevância com o tema. Também foram discutidas as preparações e atuações relativas à possível tramitação do novo arcabouço legal para o sistema portuário, elaborado pela Seportos no ano passado. Outro debate foi relacionado ao programa Navegue Simples, no qual o IBI atua em todas as frentes. Na quarta-feira, foi a vez do presidente da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, realizar sua primeira mediação dos debates do plenário da Câmara dos Deputados. O parlamentar assumiu efetivamente os trabalhos da mesa diretora da Câmara na segunda-feira. Paulo Alexandre Barbosa foi eleito como 4º suplente da mesa da Câmara dos Deputados. A mesa diretora tem as funções de convocar, presidir e suspender as sessões do plenário, manter a ordem, nomear comissão especial e organizar o cronograma de votações das propostas. Na quinta-feira, membros da Frente Parlamentar e do IBI realizaram a reunião ordinária do Comitê Temático 05, que discute a política ESG no setor de infraestrutura de transportes. Na ocasião, foram apresentados alguns dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que guardam relação com a pauta ESG no setor. Caberá agora aos integrantes dos comitês temáticos definir os principais projetos a serem debatidos e discutidos juntamente com membros da Frente e parlamentares do Congresso em busca de melhores textos voltados a pautas como sustentabilidade, segurança e meio ambiente. E o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira fica por aqui. O programa volta na segunda, às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.